Seja muito bem-vindo a este momento de meditação cristã. Você chegou até aqui porque o seu coração, de alguma forma, busca luz em meio à escuridão. Talvez seja a escuridão da ansiedade, do medo, da tristeza, ou até do silêncio de Deus, quando parece que Ele não responde. Mas quero te dizer algo já no início. Mesmo que os seus olhos não vejam, a luz de Deus continua brilhando. Hoje vamos caminhar juntos em uma jornada de paz, fé e força. Durante este tempo, convido você a desacelerar. Respire fundo. Inspire lentamente. Segure por alguns segundos e solte o ar devagar. Repita outra vez. Permita que a sua mente se acalme, que os seus ombros relaxem, que o seu coração se abra. Enquanto você ouve minha voz, imagine diante de si um espaço escuro, silencioso. No meio dessa escuridão, de repente, surge uma chama pequena, mas firme, iluminando suavemente o ambiente. Essa chama representa a presença de Deus. É o símbolo de que, não importa quão densa seja a escuridão, a luz divina nunca se apaga. Neste vídeo, você será guiado a meditar sobre essa verdade. Deus é a luz que permanece. A escuridão pode até tentar sufocar, mas nunca vence a luz. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Prepare-se, porque nos próximos minutos você não apenas vai refletir sobre isso, mas vai experimentar essa luz em seu coração. Se entregue, relaxe, permita-se mergulhar nesse ambiente de paz. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está aqui e a luz dele já começa a brilhar sobre você. Feche os olhos, respire fundo, visualize uma chama dourada no meio da escuridão. Diga em silêncio: a luz de Deus brilha sobre mim. Repita 3 vezes e permaneça nesse estado de entrega por alguns instantes. Todos nós enfrentamos momentos de escuridão na alma. Aqueles dias em que o coração parece pesado, em que a esperança se esconde, em que os pensamentos se tornam um turbilhão. Essa escuridão pode assumir muitas formas. A solidão de quem se sente esquecido, a dor de uma perda, a ansiedade pelo amanhã ou até o silêncio de Deus em meio às orações. Talvez você esteja vivendo algo assim agora. Pode ser que mesmo rodeado de pessoas, sinta-se só. Pode ser que lute com pensamentos que não consegue controlar, com inseguranças que pesam, com lembranças que doem. A escuridão da alma é real, mas ela não é definitiva. O salmista escreveu no Salmo 88 palavras que refletem essa dor. As trevas são a minha companhia mais próxima. É a confissão sincera de alguém que conheceu a escuridão por dentro. E é nesse ponto que entendemos algo importante. A Bíblia não esconde a realidade da dor. Deus não pede que finjamos que está tudo bem. Ele nos convida a levar a Ele a nossa verdade, mesmo quando a verdade é que estamos no escuro. Mas há uma promessa que permanece. Mesmo na noite mais escura, a luz de Deus continua brilhando. Talvez você não a veja de imediato, mas ela está lá, firme, esperando para iluminar novamente o seu caminho. A escuridão pode ser profunda, mas nunca é mais forte que a luz. Mesmo um pequeno brilho é suficiente para mudar todo o ambiente. Assim é com Deus. Basta a sua presença para que a esperança seja renovada. Feche os olhos e pense em uma área da sua vida que parece escura agora. Visualize essa escuridão diante de você. Agora imagine uma pequena chama surgindo nesse espaço. Repita em silêncio: Senhor, a tua luz brilha mesmo na minha escuridão. Permaneça nessa imagem por alguns instantes. Em João 8,12, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa é uma das declarações mais poderosas de Cristo. Ele não disse apenas que daria luz, mas que Ele é a própria luz. Isso significa que não importa onde você esteja, se você andar com Ele, a escuridão não terá poder sobre você. A promessa é clara: quem segue Jesus nunca andará em trevas. Não quer dizer que nunca passará por dificuldades ou momentos de dor, mas significa que nunca estará perdido. Nunca será dominado pela escuridão, porque a luz da vida está sempre presente. Talvez você já tenha experimentado momentos em que tudo parecia escuro,
mas de repente uma palavra, uma oração ou até um simples gesto trouxe clareza e paz. Isso é a luz de Deus se manifestando. O mais impressionante é que essa luz não apenas ilumina o caminho, mas também aquece o coração. A luz de Deus traz direção e consolo. Ela mostra para onde ir e, ao mesmo tempo, envolve com amor. Quando Jesus declarou ser a luz do mundo, ele estava dizendo: eu sou o suficiente para iluminar qualquer escuridão que você enfrentar. Essa é a promessa que hoje você pode segurar com firmeza. A luz de Deus não falha, não se apaga, não diminui. Ela é constante, eterna e está disponível para você agora mesmo. Olhe para a chama diante de você, ou imagine-a em sua mente. Repita em silêncio: Jesus é a luz da minha vida. Inspire profundamente e, ao soltar o ar, sinta como se a luz de Cristo invadisse cada parte da sua alma, trazendo paz. Feche os olhos e imagine o seguinte: você está em um quarto completamente escuro. Não consegue ver nada, não há direção, apenas silêncio e sombra. De repente, uma chama pequena surge no meio do ambiente. Ela não é enorme, mas é suficiente para quebrar a escuridão. Aos poucos, você começa a enxergar melhor, a sentir mais segurança, a perceber que não está sozinho. Essa chama representa a presença de Deus. Às vezes, buscamos grandes manifestações, milagres extraordinários, sinais visíveis. Mas muitas vezes Deus se revela de forma simples, como uma chama suave que ilumina de dentro para fora. O mais incrível é que, por menor que pareça a chama, ela é sempre mais forte que a escuridão. A luz não precisa lutar contra as trevas, basta existir para que elas se dissipem. Assim é a presença de Deus. Basta que Ele esteja para que a escuridão não tenha mais domínio. Talvez hoje a sua fé pareça pequena, como uma faísca. Mas lembre-se, até uma faísca é suficiente para trazer luz ao ambiente. O importante não é o tamanho da chama, mas a fonte de onde ela vem. E essa chama que você visualiza agora é eterna, porque vem do próprio Deus. Ela nunca se apaga, nunca enfraquece, nunca abandona. Ela permanece firme, como símbolo da paz e da força divina. Feche os olhos e visualize uma chama brilhando no centro de um espaço escuro. Concentre-se nessa imagem. Inspire fundo e repita em silêncio: a chama de Deus ilumina meu coração. Repita 3 vezes, permanecendo em silêncio por alguns instantes. Senhor, neste momento eu oro contra todo medo que tenta dominar os corações. O medo é como uma sombra que se aproxima, tentando apagar a esperança, roubar a fé, paralisar os passos. Mas a tua palavra nos lembra em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Pai, eu clamo para que cada pessoa que escuta esta oração sinta a tua presença real dissipando o medo. Que cada preocupação seja transformada em confiança. Que cada dúvida seja substituída pela certeza do teu cuidado. O medo pode até sussurrar mentiras, mas a tua verdade é mais forte. O medo pode tentar escurecer, mas a tua luz sempre vence. O medo pode tentar enfraquecer, mas o teu espírito renova as forças. Senhor, eu declaro que o medo não terá poder sobre a mente e o coração de quem está ouvindo agora. Eu declaro liberdade, paz e segurança em ti. Assim como a chama permanece acesa, mesmo quando o vento sopra, que também a fé de cada pessoa aqui permaneça firme, mesmo quando o medo tentar apagar, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Coloque a mão sobre o coração, feche os olhos, inspire fundo e ao soltar o ar, diga em voz baixa: eu não tenho medo, porque Deus está comigo. Repita 3 vezes e sinta a segurança da presença divina envolvendo todo o seu ser. Há algo poderoso que precisamos lembrar. A luz não precisa ser imensa para vencer a escuridão. Basta um simples fósforo aceso para transformar um quarto escuro. Basta a chama de uma vela para iluminar o caminho. A força da luz não está no tamanho, mas na sua essência. Assim é Deus em nossa vida. Às vezes pensamos que precisamos de um grande milagre para vencer a dor ou a ansiedade.
Mas muitas vezes Deus se manifesta em detalhes simples. Uma oração respondida, uma palavra que acalma, um versículo que surge no coração, uma lembrança de que Ele está presente. A escuridão pode parecer sufocante, mas ela nunca será maior do que a luz que vem de Deus. João 1:5 nos lembra: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Essa é uma verdade absoluta. Nenhuma escuridão tem poder contra a luz. Quando você se sente pequeno, fraco, incapaz, lembre-se, não é o tamanho da sua força que importa, mas a grandeza da luz de Deus dentro de você. É essa luz que transforma o ambiente, que dissipa as trevas, que aquece a alma. Mesmo quando sua fé parece pequena, como uma chama frágil, ela é suficiente, porque vem da fonte eterna. Deixe essa verdade entrar em seu coração agora. A luz de Deus é suficiente para vencer toda a escuridão. Feche os olhos. Visualize um quarto escuro e uma chama pequena surgindo no centro. Observe como, mesmo pequena, ela já muda tudo. Inspire fundo e repita: a luz de Deus é suficiente para mim. Permaneça nessa imagem por alguns instantes. A fé é a chave que nos permite caminhar mesmo quando não vemos tudo à nossa frente. Hebreus 11:1 nos lembra: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando a escuridão é profunda, a fé se torna como uma lanterna que ilumina apenas os próximos passos. Não precisamos enxergar todo o caminho. Precisamos apenas confiar que Deus está guiando. Talvez você sinta que não tem forças para continuar. Talvez a noite da sua alma pareça interminável. Mas a fé é exatamente isso. Acreditar que o sol vai nascer, mesmo quando ainda é madrugada. Confiar que a luz de Deus virá, mesmo quando tudo ao redor é escuridão. A fé não ignora a realidade da dor, mas a atravessa com esperança. É como caminhar no vale da sombra da morte e ainda assim declarar: não temerei, porque tu estás comigo. Hoje, Deus está fortalecendo a sua fé. Ele está lembrando que mesmo em meio à noite mais escura, você pode seguir, porque a sua presença ilumina cada passo. Feche os olhos. Imagine-se em uma estrada escura. Você não vê o final, mas há uma chama que ilumina seus pés a cada passo. Inspire fundo e diga em silêncio: eu caminho pela fé, não pelo que vejo. Repita 3 vezes e sinta a confiança nascer dentro de você. Senhor, neste momento eu oro pela fé de cada pessoa que me escuta. Oro para que, mesmo em meio à escuridão, a chama da fé permaneça acesa. Oro para que cada coração seja fortalecido, cada mente seja renovada, cada alma seja encorajada. Pai, sabemos que a fé é um presente que vem de Ti. Por isso pedimos: aumenta a nossa fé. Quando as dúvidas surgirem, lembra-nos da Tua palavra. Quando o medo se aproximar, fortalece-nos com a Tua presença. Quando a ansiedade tentar roubar nossa paz, enche-nos de confiança em Ti. Que a fé de cada pessoa aqui seja como uma chama firme, que não se apaga com o vento. Que essa fé seja o alicerce para atravessar cada tempestade, para enfrentar cada noite, para resistir a cada desafio. Obrigado, Senhor, porque sabemos que a fé nos conecta ao invisível, nos aproxima de Ti e nos sustenta em todos os momentos. Em nome de Jesus, declaramos: a fé se renova, a esperança se fortalece e a luz de Deus brilha em cada coração. Coloque a mão sobre o coração, inspire fundo e, ao soltar o ar, diga em voz baixa: Senhor, aumenta a minha fé. Repita 3 vezes. Permaneça em silêncio por alguns segundos, permitindo que essa oração se torne real dentro de você. Há algo muito precioso que Deus nos oferece: descanso em meio à escuridão. O Salmo 4:8 diz: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Descansar em Deus é confiar que, mesmo quando não vemos saída, Ele continua cuidando. É acreditar que, mesmo quando o amanhã parece incerto, o Senhor já está lá. Talvez você tenha passado noites em claro, dominado por preocupações. Talvez sua mente não desligue, seu coração não desacelere. Mas saiba, existe descanso disponível em Cristo.
Descansar não significa que os problemas desaparecem, mas que você não precisa carregá-los sozinho. É como deitar-se sabendo que alguém maior está velando por você. A escuridão pode até continuar, mas o seu coração pode estar em paz, porque a luz de Deus garante que você não está desamparado. Hoje, receba essa paz. Permita-se descansar. Entregue os pensamentos ao Senhor e confie que Ele está cuidando de tudo. Feche os olhos. Inspire profundamente. Ao soltar o ar, imagine-se deitando em segurança, envolvido por uma paz suave. Diga em silêncio: em Ti, Senhor, eu descanso em segurança. Repita 3 vezes e sinta a tranquilidade se espalhando pelo seu ser. A esperança é como a primeira estrela que surge no céu escuro, pequena, mas cheia de significado, porque anuncia que a noite não será eterna. Assim também é a esperança em Deus. Mesmo em meio às maiores lutas, ela sempre brilha. Romanos 15:13 nos lembra que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Ela é a certeza de que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos. É acreditar que o amanhã pode ser diferente, porque o Senhor está no controle. Talvez você esteja em um momento em que tudo parece escuro. Mas lembre-se, a escuridão não dura para sempre. O sol nascerá. A vida florescerá novamente. Deixe que a esperança brilhe dentro de você agora, como uma chama que ilumina o caminho e aquece o coração. A esperança não falha, porque vem do próprio Deus, e Ele nunca falha. Feche os olhos e imagine o céu noturno. De repente, uma estrela surge, brilhando no alto. Visualize essa estrela como a esperança de Deus em sua vida. Inspire fundo e diga em silêncio: a esperança do Senhor brilha em mim. Repita 3 vezes e permita que essa luz cresça dentro do seu coração. Senhor, neste momento eu oro por esperança. Oro por cada coração cansado, que talvez já tenha desistido de acreditar que as coisas podem mudar. Oro por aqueles que já choraram tantas vezes que se esqueceram de como é sorrir. Oro por aqueles que se sentem presos em um túnel escuro sem saída. Pai, Tu és o Deus da esperança. Tu és aquele que transforma pranto em alegria, cinzas em beleza, deserto em jardim. Tu és especialista em reverter histórias, em acender luzes onde parecia não haver saída. Eu peço, Senhor, que cada pessoa que escuta essa oração sinta a esperança renascer, que mesmo uma pequena faísca surja dentro do coração e cresça como chama firme. Que o Teu Espírito Santo sopre agora, renovando forças, acalmando mentes, restaurando sonhos. Que a esperança seja como uma estrela que guia na noite escura, lembrando que o sol vai nascer novamente. Obrigado, Senhor, porque sabemos que a esperança em Ti nunca decepciona. E hoje declaramos: a escuridão não é o fim, porque a Tua luz sempre vence. Coloque a mão sobre o coração. Inspire fundo. Ao soltar o ar, diga em silêncio: o Senhor é a minha esperança. Repita 3 vezes, deixando que essa verdade encha o seu ser de paz e confiança. O salmista declarou no Salmo 119, 105: Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Que promessa poderosa! Isso significa que a palavra de Deus não apenas ilumina o ambiente, mas mostra a direção certa a seguir. Muitas vezes ficamos paralisados diante da escuridão porque não sabemos qual caminho tomar. Mas a palavra do Senhor é como uma lanterna que ilumina passo a passo. Não precisamos enxergar todo o percurso, apenas confiar que Ele vai revelar a direção à medida que caminhamos. A luz de Deus é mais do que consolo, é guia. Ela não apenas nos conforta, mas também nos mostra onde pisar. Talvez você esteja diante de decisões importantes, sem saber qual escolha fazer. Talvez esteja perdido em dúvidas, sem enxergar saída. Mas hoje, a palavra do Senhor pode ser a lâmpada que ilumina os seus passos. A direção de Deus é segura, porque Ele vê além da escuridão. Ele enxerga o futuro que você não pode ver e guia os seus pés no caminho certo. Confie nessa luz. Caminhe com segurança, sabendo que o Senhor não vai deixar você tropeçar.
Ele é a luz que mostra o caminho e o acompanha em cada passo. Feche os olhos. Visualize-se caminhando em uma estrada escura. De repente, uma luz surge aos seus pés, iluminando cada passo. Inspire fundo e diga em silêncio: a tua palavra guia o meu caminho. Repita 3 vezes, sentindo a confiança crescer dentro de você. Senhor, agora fazemos um momento de entrega, porque não há nada mais libertador do que colocar nossas vidas em tuas mãos. Muitas vezes tentamos carregar sozinhos fardos que são pesados demais para nós. Tentamos controlar o que não está ao nosso alcance. Tentamos resolver o que só o Senhor pode resolver. Por isso, Pai, neste momento entregamos tudo a Ti. Nossas preocupações, nossos medos, nossas dores, nossas incertezas. Entregamos os sonhos, os projetos, os planos. Entregamos também o que não entendemos, o que parece sem sentido, o que dói profundamente. Declaramos que confiamos em Ti porque Tu és fiel. Tu és a rocha firme que não se abala, o abrigo seguro em meio à tempestade, a luz que nunca se apaga. Senhor, recebe nossa entrega como ato de fé, recebe nossa vida como prova de confiança, e que a Tua luz continue guiando nossos passos, mesmo quando não enxergamos o caminho inteiro. Hoje, descansamos em Ti, porque sabemos que o melhor lugar para estar é nas Tuas mãos. Abra as mãos como quem oferece algo. Feche os olhos e diga em voz baixa: Senhor, eu entrego tudo a Ti. Repita 3 vezes. Imagine cada preocupação sua sendo colocada na chama diante de você, consumida e transformada em luz. Chegamos quase ao fim deste tempo de meditação, mas quero deixar uma palavra final ao seu coração. Não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre brilha. A escuridão pode até tentar sufocar, mas ela nunca vence. A presença de Deus é constante, mesmo quando não sentimos. A fidelidade dele é inabalável, mesmo quando duvidamos. A luz dele é eterna, mesmo quando parece distante. Quero que você leve consigo esta verdade. A escuridão nunca é definitiva. Sempre haverá uma luz brilhando. Essa luz é Cristo, que declarou: Eu sou a luz do mundo. Não importa qual seja a sua luta, a sua dor, o seu medo. Deus é maior. A luz dele é mais forte. E você pode confiar que, mesmo em meio às trevas, Ele está guiando os seus passos. Que esta palavra fique guardada em seu coração. A luz de Deus nunca se apaga. Feche os olhos. Inspire fundo. Ao soltar o ar, diga em silêncio: a luz de Deus nunca se apaga. Repita 3 vezes. Permaneça nesse silêncio sagrado, sentindo a presença divina em você. Senhor, eu oro por cada pessoa que acompanhou este tempo de meditação até aqui. Oro para que cada coração esteja cheio de fé, cada mente esteja renovada, cada alma esteja fortalecida. Que a luz de Deus brilhe em sua vida, iluminando o caminho, trazendo esperança, renovando forças. Que a presença divina esteja com você na sua casa, no seu trabalho, nos seus sonhos e em sua família. Eu declaro bênção sobre a sua vida. Que você tenha paz em meio à escuridão, força em meio às lutas, esperança em meio às incertezas. Que a chama da fé nunca se apague em seu coração. E quero te agradecer por ter estado aqui até o fim. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal Fé Inapagável. Compartilhe este vídeo com alguém que precise de luz em meio à escuridão. E deixe seu comentário, contando como Deus falou com você hoje. Lembre-se sempre, a luz de Deus é eterna, constante, inapagável. E ela está com você agora e para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e todos os dias. Amém. Olhe para a chama diante de você uma última vez. Inspire fundo. Ao soltar o ar, diga em silêncio: minha fé é inapagável. E siga em paz, sabendo que Deus caminha com você.